após o impasse na batalha contra Apolo, que tentou apagar as memórias dos adversários. Mas o grandioso amor de Atena e a determinação de Pégaso superaram o poder do deus do sol. Recuperando a memória de todos, Saori retorna ao santuário com seus cavaleiros. A deusa da guerra, com seu glorioso cosmo, restaura as 12 casas do Zodíaco. Seu irmão mais velho regressa ao Monte Olimpo. Os Cavaleiros de Ouro atendem ao chamado de sua deusa e se libertam do selo dos Senhores do Universo. Começa agora a última Guerra Santa dos Defensores de Atena. Abrem-se as cortinas da maior batalha desta era. Confira agora a Saga dos Deuses, a continuação do Prólogo do Céu que desenvolvi por 13 anos. Conteúdo exclusivo com minha arte e roteiro. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Episódio de hoje: os lendários Anjos Solares de Apolo. Em uma noite quente no santuário, 3 seres luminosos se aproximam das 12 casas, trajando vestimentas sagradas que reluzem a ouro. São similares às armaduras douradas daqueles que estão no topo da hierarquia de Atena. São as glórias solares, as armaduras dos cavaleiros celestiais, os anjos a serviço de Apolo, um dos deuses do Olimpo. Os 3 anjos brilhantes, sem temor de invadir o santuário, nem de esconder suas presenças, estão em busca de Artemis. Eles são recepcionados por Jabu de Unicórnio e os demais cavaleiros de bronze, que alertam que se derem mais um passo, correm o risco de perder a vida. Flegon, o anjo detentor do Olho do Destino, se diverte com a inocência dos jovens cavaleiros, que acreditam serem capazes de detê-los. Eton, o anjo da luz divina, se apresenta como súdito do deus Apolo, alertando que os 3 são mais poderosos que os anjos de Artemis, e recomenda que eles fujam imediatamente. Pyrrhus, o anjo da fúria flamejante, tem pressa em cumprir a missão divina entregue por Apolo, e não pretende deixar inimigos mesmo insignificantes fugirem. Ele aplica sua técnica Fogo Sideral. Um flamejante flash na velocidade da luz derrota os servos de Atena em um instante. Marin de Águia e China de Ofiuco tentam aproveitar a oportunidade dada por seus amigos e lançam seus golpes mais poderosos contra os inimigos. Lampejo da Águia, Garras de Trovão. Mas eles revelam um cosmo gigantesco maior que o dos Cavaleiros de Ouro. Contudo, Flegon, ao mover suas mãos, cria um buraco negro que suga a energia desferida pelas Amazonas de Prata, e em seguida a converte como sua técnica em lança. Supernova! O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. No Templo de Atena, Saori está vestindo sua armadura e é protegida por Seiya, que está com a armadura de Pégaso em sua última forma, alcançada na batalha contra Apolo. Ela despertou o poder original da era mitológica. A deusa observa atentamente os movimentos dos novos inimigos. Ela sabe que eles estão atrás de Artemis, para poder se fortalecerem antes de subirem as 12 casas, pois eles sabem que as armaduras de seus cavaleiros de Pégaso, Andrômeda, Cisne, Dragão e Fênix agora possuem um poder divino que supera qualquer glória. Flegon domina Marin com a Supernova e controla o adversário e sua mente antes de destruí-la, juntamente com seu corpo. Mas por respeito a Ícaro, irá poupar Marin. Quer apenas saber onde se encontra Artemis, pois não é mais possível sentir o cosmo da deusa da lua em nenhuma parte da Terra. China está paralisada perante o enorme poder dos anjos de Apolo, e Flegon consegue ler a mente de Marin. Descobre que a deusa da lua está aprisionada em Star Hill, o pico das estrelas. Em Star Hill, Xion de Ares, que também se libertou do selo dos deuses com os demais cavaleiros de ouro, voltou à vida com um novo corpo. Foi mais um milagre alcançado pelos humanos em nome de Atena nesta era. O atual mestre do santuário observa preocupado a estrela Polaris. Ele se lembra que na última Guerra Santa contra Hades ela havia se mexido, mas agora seu brilho é muito mais intenso. Esse fenômeno ocorre porque os deuses siderais estão na Terra. Xion sente que ela também anuncia seu fim. É seu destino cair novamente naquele lugar. Ele escolheu Saga como seu sucessor, pois sua alma já não abriga mais aquele espírito maligno, o Lemur, que foi expurgado por Aegis, o escudo de Atena. Nesse momento, Artemis aparece. A deusa da lua revela que deixou ser aprisionada naquele lugar para poder ter acesso ao objeto maldito capaz de matar os deuses. A humanidade já provou que pode derrubar até mesmo os deuses do Olimpo e continua a manchar de sangue este planeta. Portanto, os deuses tomaram a decisão de tirar a Terra das mãos corrompidas dos humanos. Ela também revela que
que eles devolveram a vida a Bel, dando a ele uma nova oportunidade de conseguir o respeito dos senhores do universo, mostrando sua lealdade ao tomar a vida de sua querida irmã. Mas ele falhou, assim como Poseidon, Hades e ela mesma, e por isso deve ser punida também. A tríade dos anjos solares consegue facilmente chegar ao pico das estrelas e encontram Artemis segurando o punhal que já tomou a vida de Atena. A deusa está elevando seu cosmo até o infinito e sua verdadeira forma é revelada. Como expiação, Artemis usa o punhal para entregar seu sangue, banhando as glórias dos 3 anjos de Apolo, tornando-os rivais para combater os mais poderosos cavaleiros de Atena, incluindo o matador de deuses Pégaso. No Templo do Sol, no Olimpo, Apolo lamenta o sacrifício de sua irmã. O sangue divino renovou as vestimentas de Éton, Flegon e Pírois. Suas defesas estão perfeitas. Elas receberam por milhares de anos a luz do sol, assim como as 12 armaduras de ouro. Éton acredita que agora podem ser tão poderosos como os deuses do Olimpo e anuncia o fim de Xion. Eles usarão o golpe supremo cujo poder foi capaz de gerar o universo. O ataque gerado pela tríade dos anjos solares, que possui o poder destrutivo que inspirou a exclamação de Atena. Eles lançam o próprio Big Bang! Xion tenta impedir que esse golpe supremo destrua Star Hill juntamente com a passagem secreta para o Monte Olimpo. Mas o antigo grande mestre não consegue detê-los. A grande explosão devasta a Colina das Estrelas, que havia sobrevivido por incontáveis gerações. No santuário, todos sentem um enorme abalo. Mudiares deseja que seu mestre finalmente possa descansar em paz e promete se vingar e seguir seus passos. Os poderosos súditos de Apolo se aproximam da primeira casa zodiacal. No caminho, eles encontram Alexer, líder dos Guerreiros Azuis, que veio do Grade Azul com sua irmã Natácia, para ajudarem Yoga e se redimirem com Atena, pois sabem que a batalha final se aproxima. Natácia foi abrigada na vila de Rodório por June de Camaleão. Também surge no santuário mais um aliado, Hetsu de Lince, pupilo de Noeses de Triângulo. Os anjos solares sentem seus cosmos e os comparam com insetos repugnantes. Alexer avança atacando Impulso Azul, enquanto Hetsu de Lince desfere Garras Cortantes de Ventania, sem a menor dificuldade. Éton move suas mãos, criando uma barreira que dissipa a energia dos seus oponentes. Flego dispara Flagelo Eterno e uma enorme luz cobre todo o santuário. Nesse momento, no Templo do Sol no Olimpo, Apolo convoca sua sacerdotisa solar, Velasca de Ambrosia, a reencarnação de Aurora, a deusa do amanhecer. Ela chega ao santuário para guiar os anjos solares. A última humana escolhida pelos deuses caminha pelo território de Atena, também sem se esconder nas sombras, e com seu cosmo brilhante que ilumina o caminho por onde anda. Ela encontra Marin, que ainda estava se recuperando da supernova Shine June. Com um leve movimento, a encarregada de punir os humanos lança a cólera divina sobre as guerreiras de Atena. Aurora Sideral! O poder as derrota em um piscar de olhos. Velasca se encontra com a tríade dos anjos de Apolo e chegam finalmente à primeira casa protegida por Mudiares. Um combate violento terá início. Meus amigos, essa é a minha versão da saga do Olimpo que criei há quase 2 décadas atrás, motivado pelo desejo de ver uma continuação do filme que infelizmente nunca foi produzida oficialmente. No capítulo final de Next Dimension, lançado em julho de 2024, tivemos a aparição dos anjos de Apolo canônicos. Eles se transformam nos próprios cavalos que levam a carruagem do Deus do Sol. Curiosamente, foi em meados de 2006 que criei os 3 anjos solares desta história, a saga dos deuses, Éton, Flegon e Pírois, os cavalos luminosos de Apolo que carregavam a biga solar na mitologia grega. Em meu doujinshi, eles são as encarnações desses seres mitológicos, e suas glórias formam cavalos na forma Objet. O que você achou do primeiro capítulo da saga dos deuses? Quer ver a continuação desta história? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Anjos, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.